Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 64, diz assim: que é a Igreja Invisível? Segue a resposta. A Igreja Invisível é o número completo dos eleitos que têm sido e que hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo a cabeça. Eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 5, versículo de 8 a 10, que nos revela uma visão celestial que João teve exatamente desta igreja, a igreja invisível. Aqueles que estão arrolados no livro do Cordeiro, aqueles que desfrutarão do novo céu, nova terra. O texto diz que quando o livro foi tomado das mãos do que estava no trono, então os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Observe que Deus tem um povo formado de toda tribo, língua, povo e nação. São esses que são reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Essa é a igreja invisível, né? Ou seja, quando Jesus voltar, ele reunirá todo o seu povo, né? Desde Adão, né? De Adão até o último homem, mulher, criança que tiver vivido, será reunido todo o povo do Senhor. Nós temos isso em Mateus capítulo 25, versículo 31. Jesus diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando ele vier, todos verão, todos se depararão diante dele. Todavia, ele separará. Então, haverá um povo específico que ouvirá esse chamado: vinde, benditos de meu Pai. Então, este povo que estamos chamando de igreja invisível. Então, quem é que herdará realmente a vida eterna? O Senhor Jesus até havia já dito isso em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele já advertiu: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então veja que aqui ele distingue. Nem todo que diz Senhor, Senhor significa que o povo do momento, pensando aqui na geração, o povo que é igreja visível, ele não é necessariamente o povo igreja invisível. Ou seja, muitos podem dizer Senhor, Senhor, muitos podem se achegar, muitos podem participar deste momento visível, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai, estes são igreja invisível, ou seja, ele reduz o número, né? Por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos, o número é reduzido, né? E nós vemos isso em Êxodo, por exemplo, quando nos mostra o texto que sai do Egito um grande povo, uma grande nação, sai o povo de Israel. E aí pensando como pessoas, eram muitas pessoas, era muita gente. Sai todo mundo, não fica alguns. Sai todos os que eram israelitas. Inclusive saem até alguns egípcios que eles quiseram por alguma razão, creram em Deus. Saem outras pessoas também. E então sai todo este povo, todos eles participam, eles veem as pragas, eles veem os benefícios, eles até
desfrutam, portanto, na jornada, né, das bênçãos, como por exemplo o pão, desfrutam da água. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 6, Paulo diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Então, observe que todos participaram dos benefícios, que inclusive aqui ele faz um paralelo com o batismo, né, e com a ceia, quando ele fala que beberam da fonte espiritual e também que eles comeram de um só manjar, né? Foram batizados na nuvem do mar, eles comeram do manjar. Então, todos participaram, mas quem entrou na Terra Prometida? Entrou na Terra Prometida apenas aqueles que creram, aqueles que perseveraram, e nisso o número reduziu absurdamente. Pensando naqueles que faziam parte do grupo de 20 anos para cima, apenas Josué e Caleb, e a família, que eles eram o cabeça, né? Então, só eles dois entraram. Até Moisés, inclusive, por ter desobedecido, terminou não entrando. Só entraram eles e os de 20 anos para baixo, né, que vão ser a nova geração que passou a ser chamada popularmente de geração de Josué. Então veja que a igreja visível, todo aquele povo que saiu, foi um grupo. A igreja invisível são aqueles que entram na terra prometida, aqueles que não duvidaram, aqueles que creram, aqueles que confiaram, aqueles que realmente foram até o fim no Senhor. Então veja que é relativamente fácil entrar na igreja visível, porque são critérios visíveis que é possível até mesmo uma pessoa que no seu coração não crer no Senhor, mas que é motivada por N razões. Às vezes até um menino apaixonado por uma menina, às vezes o ambiente agradável, às vezes uma série de fatores corroboram para a pessoa achar interessante fazer parte da igreja visível, e ela vai e faz parte. Então ela entra. Então é relativamente fácil. E é por isso que muitos vão entrando e também vão saindo. Mas somente aqueles que andarem com o Senhor, que realmente perseverarem até o fim, esses é que vão entrar na vida eterna. São esses, por exemplo, os que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 4, ele diz: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O que Paulo viu? Paulo viu manifestações externas que confirmavam que eles realmente eram povo do Senhor, que eles realmente haviam crido, portanto eles eram realmente escolhidos do Senhor, eram realmente parte não só da igreja visível, naquela que se pode ver, mas da igreja invisível, ou seja, eles realmente entrariam no novo céu e na nova terra. Isso alegrou o coração de Paulo, porque Paulo queria ver eles sendo salvos de fato, né? Então nós podemos dizer que nem todo aquele que é batizado ele é realmente alguém que vai fazer parte da igreja invisível, né? Nem todo batizado tem um coração regenerado. Podemos ver, como disse Paulo em Romanos, capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, né? Ou seja, nem todo aquele que foi batizado, que faz parte, ele tem um coração que realmente está na presença do Senhor, ama o Senhor. Então, a igreja visível, ela é formada por todos os que participam visivelmente. A igreja invisível é formada por apenas aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. E nós devemos nos preocupar com essa questão da igreja invisível, porque são esses que fazem parte dela que vão herdar. Então não se acomode com a ideia, eu já estou dentro de uma igreja visível, eu estou participando de tudo,
eu estou vivenciando tudo aquilo que a igreja promove, então está tudo suficiente. Não, calma aí, peraí. O fato de você participar de uma igreja visível não faz com que você tenha uma garantia de que você herdará o novo céu e a nova terra. Mas por quê? Porque a igreja visível pode até ser enrolada, né? Você pode estar ali por outras razões, então você tem que refletir constantemente. O hábito de meditar na palavra, orar ao Senhor, de ouvir a pregação, portanto, participar do culto e da vida da igreja como um todo, é fundamental para você, inclusive, estar sendo confrontado o tempo inteiro. Você está sendo confrontado. Será que você é realmente um servo do Senhor, uma serva do Senhor? Você realmente se converteu? E ser confrontado constantemente possibilita a reflexão sobre a sua real relação com Deus. Você está na igreja porque está, apenas porque alguém convidou? Ou você realmente ama o Senhor, você realmente está andando com Ele? Isso é fundamental, porque a palavra de Deus vai falar constantemente sobre essa questão. Temos que lembrar que no Antigo Testamento, o povo de Israel, que era chamado pelo nome do Senhor, não tinha prazer em Deus. Quantas vezes os profetas exortaram, mostrando exatamente isso. Olha, vocês, apesar de serem chamados pelo meu nome, não amam ao Senhor, não tem prazer em Deus, e estavam sempre trocando, inclusive, Deus por ídolos, né? Essa facilidade de trocar mostrava que eles não tinham coração no Senhor. E aí, a igreja invisível são o quê? São os que ouvem a palavra e creem. É um ponto fundamental. Aquele que ouve a palavra e crê tem que ser um ponto básico, né? Se você não ouve, mas não crê, nem da parte da igreja visível, você obviamente faria parte. Então, igreja invisível são os que ouvem a palavra e creem de todo o seu coração. Lembre-se que a regeneração não é um símbolo. Não basta você estar fazendo parte até mesmo dos sacramentos. Ou seja, não basta usufruir de toda a simbologia, porque a nova humanidade, a regeneração, o novo nascimento não é uma coisa simbólica, é uma questão real. Ela realmente acontece, é um trocar do coração. Ezequiel 36, 26, 27. Eu tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. É uma realidade e não apenas um rito simbólico. Há algo que muda na pessoa. Ela muda. O que odiava passa a amar. O que era mal passa a viver de forma boa e agradável ao Senhor. E assim por diante. Há uma mudança. É por isso que Jesus disse que aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, há uma mudança de vida. E a gente vê isso, por exemplo, no Paulo, né? Paulo, ele estava perseguindo, quando foi para Damasco, a igreja. Ele queria até matar os cristãos, concordou com a morte de Estevão. E quando ele se converte, quando realmente aquela aparição de Cristo fala com ele, Deus muda o coração dele. Algo novo acontece com ele. E ele passa a estar disposto a dar a vida por aqueles que antes queria matar. Há uma mudança real. Essa mudança real é que realmente é o novo nascimento. Isso é fundamental. E são estes que amam a Deus de todo o seu coração. São estes que vão cumprir um grande mandamento da lei. Jesus disse que é o maior mandamento. Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Quem é que ama? São aqueles que nasceram de novo. Eles vão ter prazer em Deus, eles querem o novo céu e a nova terra mais que tudo. Eles anseiam a volta de Jesus, eles querem andar com o Senhor. São pecadores, mas eles estão vivendo e se esforçando e lutando e se dedicando para andar com Deus em todo o tempo. Então, eles amam ao Senhor. E isso tudo que nós estamos falando, porque a Escritura nos revela, deve estar desafiando, exortando você, para você pensar, será que eu amo a Deus de verdade? Ou será que eu sou só um religioso que participa de elementos externos e simbólicos? Será que eu estou apenas vivendo numa sociedade, numa comunidade local, numa igreja local? Ou será que eu realmente crio e amo ao Deus de todo o meu coração? Estou disposto até a sofrer, mas perseverar até o fim. Porque são os que dão frutos para Deus, que são a árvore, né? Jesus citou, a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá maus frutos. Então eles perseveram no Senhor, eles amam ao Senhor, eles estão se esforçando para fazer a vontade do Senhor, eles dão frutos, dão fruto de justiça, são esses que vão manifestando a presença de Deus na vida deles, o Espírito de Deus operando na vida deles. E isso é importantíssimo para que, inclusive, o nome de Deus seja glorificado na igreja visível também, né?
São estes que perseveram até o fim. O Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita gente começa, muita gente inicia a jornada cristã, muita gente entra na igreja visível, mas quantos vão até o fim? Perseveram, não desistem, caem, levantam, são sustentados pelo Senhor e vão caminhando todos os trancos e barrancos que o mundo apresenta, com todas as adversidades, lutas, angústias e problemas, mas eles não desistem, eles continuam firmes. São os que perseveram. A igreja invisível, aqueles que vão herdar o novo céu e a nova terra, são aqueles que foram até o fim. Eles não desistiram, eles foram até o fim. São estes que fazem parte, portanto, da grande família, como nos diz Efésios 2,19, e são estes os que são os eleitos. Ou seja, aqueles que foram escolhidos para a eternidade, são esses os que creem, amam, vivem para a glória de Deus, perseveram e assim por diante. Portanto, a igreja invisível é uma, a igreja visível é outra. Não é a mesma coisa. E nós devemos realmente estar nos avaliando para que a nossa vida possa estar sempre colocada em prova, para que realmente tenhamos uma caminhada certa, como parte de um povo que viverá eternamente. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo e colocamos a vida nas tuas mãos. Teu nome seja glorificado em nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.